Estamos em mais um Viva Porto pela TV Porto, com transmissão simultânea às rádios Porto Brasil FM de Porto Seguro, a Rádio Cidade de Santa Cruz Cabralha e a Rádio Três Corações de Tabatã e Teixeira de Freitas. Eu sou o Baldino Júnior e estou aqui com a convidada especialíssima, minha querida amiga Ana Nunes, a Ana Bacana. E como é bacana, hein? Como é bacana. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Para mim é um prazer entrevistar você aqui na TV e falar um pouco dessa sua vida, da sua história. A sua história confunde com a história da cidade. A cidade coisa. É muita coisa. Vem cá, Ana, primeiro vamos falar como é que você veio parar aqui. Mas antes você conta que é de Itabuna, comedora de jaca. Hein? Papa Jaca. Papa Jaca. É um prazer estar aqui. Eu já me sinto até da família TV Porto. A TV Porto já é uma parceira da Revista Bacana e sempre me recebe aqui com muito carinho. Então eu já me sinto até já da família TV Porto também, com o Giovanni e toda a equipe da TV Porto. Um prazer enorme estar aqui com você e ser entrevistado por você. Sempre um prazer, porque a gente tem uma dobradinha e um bom humor que muita gente inveja. E a gente já se conhece há muito tempo. Ana muita veio história. de Itabuna, cidade aqui vizinha. Aqui em Porto tem muita gente de Itabuna, né? Muita gente de Itabuna. Mas você, antes de vir para cá, você andou aí andando pelo mundo aí, né? Foi primeiro para o Rio? Na verdade, né, eu sou nascida em Itabuna e vim parar em Porto até pelos meus amigos de Itabuna. Eu era caixa do Banorte, não sei se você lembra que tem o Banorte. Lembro. E minha família foi embora toda para o Rio de Janeiro e eu continuei trabalhando lá no Banorte. E depois, por uma questão da saúde da minha mãe, eu fui embora para o Rio de Janeiro. Isso você lembra o ano? Não lembro o ano. Mas aí os meus amigos de Itabuna estavam vindo para Porto Seguro, descobrindo Porto Seguro. Então, mas você ficou um tempo no Rio? Fiquei. Aí daqui de Itabuna, eu fui passar um tempo no Rio, fiquei 12 ou 13 anos no Rio. E aí meus amigos começaram a falar para eu vir experimentar essa água daqui. Antes de chegar aqui, eu quero saber o que você andou fazendo no Rio. Você ficou 12 anos, deve ter feito muita coisa por lá, né? Foi. Ali eu trabalhei lá, por incrível que pareça, eu sou uma autodidata, né? Eu não tenho... A minha formação é em técnica de enfermagem. Eu tenho pavor de tirar sangue, não posso ver um sangue que eu desmaio. Medo de agulha, um pouco de medo de agulha. Mas aí eu fui... Mas sempre gostei muito de criança, sempre gostei muito de escrever. E a minha matéria que eu passava direto era português. E eu achava... E sempre gostei muito de criança. Eu falava, acho que eu vou ser pediatra. Não é pediatra. Pediatra vê o lado sofrido da criança, né? E eu cheguei no Rio e fui trabalhar com criança. Eu trabalhei numa escola Montessori, trabalhei numa escola tradicional, a escola tem até hoje lá agora mesmo fui no Rio, fui visitar, chama Petra, Pequeno Trabalhador, uma escola bem interessante. Depois trabalhei com uma escola tradicional e depois trabalhei em uma escola de arte, sempre com criança. Então esse período que você ficou no Rio de Janeiro foi trabalhando com criança? Trabalhei com criança e nunca consegui fazer uma coisa só, Uba. Aí eu comprava roupa, vendia roupa, eu morava ali em Copacabana, comprava ali na Santa Clara e saía vendendo para todo mundo. Então nunca fiz uma coisa só, nunca tive um trabalho só. Sempre eu trabalhei, falava de uma coisa, eu falava que aqui não dá, aqui dá. Então, até hoje eu sou assim. Mas você também foi morar logo em Copacabana, saiu de Itabuna, foi para Copacabana? Pois é, merecimento, eu acho. Meu pai tinha muito desejo de envelhecer no Rio. Ele falava que era o melhor lugar para se envelhecer era no Rio de Janeiro. E com certeza em Copacabana, né? Mas aí quando ele foi para o Rio, qual a idade que ele tinha na época? Ele tinha, acho que 60 e poucos anos, quase 70 anos. Ele estava jovem ainda, né? Estava jovem. Ô, Ana, mas me conta, você ficou 12 anos lá, trabalhando com criança, seus amigos lhe cutucando para vir para para vir para cá, e eu tinha uma criança lá no Rio que eu ficava, além de ser professora dele na escola, eu fazia babysitter. E era babysitter, assim, eu era contratada por essa pessoa, que os pais dela tinham fazenda aqui no Vale de Jequitinhonha, para levar, ela não tinha tempo para levar a criança para o teatro, para cinema, então assim, tudo que eu gostava. Então assim, eu fui
uma babá de luxo, assim, né? Eu acho que... E muito legal. Então, a criança ia lá para casa também. E terminou virando da minha família, assim. Eles moravam em Ipanema e a gente em Copacabana. Então, assim, ela me proporcionava essa coisa da cultura para poder eu levar o filho dela. O que ela não poderia fazer com o filho, eu fazia. Essa criança tinha quantos anos na época? Ele tinha 4 anos, hoje ele mora em Nova York, é um jornalista de renomado lá, João Fernando. Ele me chama de Ana Lúcia, vai vir em Porto Seguro me visitar, que ele fala que tem muita vontade de viver aqui. Que bom. É bem interessante. Mas com 4 anos você já levava ele para teatro, para o cinema? Tudo. Que assistia era a mãe era intelectualzinha, a mãe era super intelectual, a mãe era... Então, e aí eu comecei a vender, lá no Rio mesmo eu já vendia queijo, cachaça, de bicicleta na rua, em Ipanema ali, meus amigos de vôlei, jogava vôlei. E aí falei, pô, ela foi embora para Porto Seguro. Ela falou, você não quer levar os produtos da fazenda, não? Eu falei, levo. Os produtos que você trouxe para vender aqui, você já vendia antes do Rio? No Rio também. Queijo. Tá. Eles tinham uma produção de queijo muito bacana no Vale de Jequitinhonha. Fazenda gigante, tem até hoje. Aqui o Vale do Jequitinhonha é aqui próximo, né? Família Chapadeiro, uma família bem conceituada lá. Foram políticos também lá. Em Minas. Em Minas, aqui do lado. Já vieram aqui me ver quando eu vim embora. E me incentivaram muito a vir, né? Até porque essa questão eu ia fazer 30 anos. Aí um dia meu pai falou, 30 anos em casa não sai mais não. Aquilo ficou na minha mente. Aí eu falei, deixa eu ir logo antes que... Né? Então, quando é que você decidiu vir para cá? Quando meus amigos me chamaram e eu cheguei aqui, gostei muito da cidade, com essa perspectiva de, na época, o Baldino, eu vim para cá com... Na época, eu tinha 2 telefones lá no Rio, eu vendi o telefone, cada telefone, eu acho que era $3 mil. Não, o telefone na época você tinha ações na telefone Telebrás, fixo, né? Então eu fui juntando... Você tinha que declarar o imposto de renda, Exatamente. Você tinha que declarar o telefone, porque quando você comprava a linha, você também comprava ações da Telebrás. Então você tinha que declarar no imposto de renda o telefone. Você vê que loucura, né? Era que loucura. E lá na casa do meu pai tinha o telefone dele na sala e o meu tinha no quarto. Então na hora eu falei assim, qual é o meu bem? Era o telefone, eu vim, peguei o dinheiro, vim para Porto Seguro, cheguei aqui e falei, vou montar uma loja de produtos de fazenda, que era onde o antigo shopping de João da Sunga, manter ali. Na Navegantes. Na Navegantes, Mas aí arrumei um sócio meio desorganizado. E aí, ou então organizado demais, né? Organizado por umas coisas. E aí ele não deu muito certo. Aí eu fui trabalhar como vendedora, eu sempre gostei muito de vender. Mas me conta, você chegou a ter uma loja logo quando chegou aqui. Essa loja era de produtos de fazenda. Mas muito rápido. Foi assim, uma coisa meio de flecha. Acho que se ficou 6 meses, ficou muito. Mas era queijos, cachaça? Queijo, cachaça e produtos do Vale de Jequitinhonha de artesanato. Aí você ficou com essa loja... Você disse que deu uma viajada quando voltou, a loja quando não eu fui lá mais. ver meu pai para dar quando eu voltei, a loja já não tinha mais nada, nem ninguém, nem sócio, nem ninguém. Mas naquela época isso era muito comum, né? A gente procurava, outra vez eu vendi queijo, aí o cara falou, não, véspera de Réveillon, eu estava lotada de queijo de mussarela, o cara falou, compro todo, te pago amanhã, dia 1º. Nunca esqueci isso, o cara tinha um trailer na balsa, atravessei com o carro, deixei o queijo todo com o cara, quando foi dia 1º, ele falou, vem a parte da tarde, que aí eu já me organizei, cheguei lá, o trailer não estava mais. Tinha ido embora. Ele já deu o queijo e levou tudo, eu falei, aprendizado. Que Réveillon, porque eu fui morar na verdade eu cheguei aqui e fui morar direto em Arraial, né? Gosto muito do Arraial, mas eu não me identifiquei muito com Arraial, com essa coisa assim, naquela época era muita loucura, muita confusão, eu falei, não, eu preciso ter mais centrado, já estava mais velha, já estava com a cabeça mais organizadinha, e eu falei, não, aí Porto Seguro, eu amo Arraial, amo toda a região, mas assim, eu acho que a minha base é Porto Seguro mesmo. Ana, então sua experiência com loja não deu certo. Aí, como dona. Como vendedora eu sou excelente. Ninguém reclamou até hoje. Mas aí, em seguida, você foi para outra atividade. Qual foi? Aí eu fui montar, eu tinha uma necessidade muito grande eu sentia que, na época que eu vim morar aqui, que a gente não tinha lugar para o morador. Né? As pessoas não se conheciam, era o auge do turismo mesmo, mas as pessoas não se conheciam, não sabiam quem é quem e tal. Aí eu peguei e montei um bar com uma locadora de vídeo. Né? Eu tive uma sócia, Marli, que foi embora para Londres, e aí eu tive a locadora de vídeo, e meu bar chamava Estúdio Bar, Estúdio Vídeo Locadora. Já tive lá. E daí a gente fazia evento, a gente alugava fita, o pessoal vinha de Santo André para pegar a fita aqui, a região toda. Era de vídeo cassete. Naquela época, se eu contar, as pessoas hoje nem acreditam, mas
quando não existia ainda por aqui as locadoras de videocassete, você tinha que locar em São Paulo, mandava pelo Sedex. Você alugava, você não podia alugar por um dia, você tinha que alugar por 15 dias, 20 dias para poder vir e voltar, né? Você vê como era a dificuldade. Depois virou uma coisa rotineira, todo lugar tinha. Mas quando o filme chegava que era bom, o cara demorava de entregar, a gente ia na porta buscar o filme, né? Para poder girar. Porque ninguém gostava de pagar multa, que ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Então você montou o Estúdio Bar, que é o estúdio justamente porque tinha cinema também. Tinha uma videolocadora e aí tinha um estúdio porque lá eu fazia eventos, foi lá que surgiu o evento de movimento de ciclovia já. Eu não sei se você lembra, a gente fez muita maquete, várias maquetes para a gente incentivar a ciclovia aqui e mostrava. A gente fez muito teatro com Carla Pompeu, com aquela turma do teatro lá, que a Arraial da Ajuda sempre teve essa coisa muito forte com o teatro, com cultura, né? E aí a gente trazia o pessoal do Arraial, era um sucesso, fechava a rua. Ali no Beco, eu lembro que era Luigi o nome do Beco lá do Arraial, que ele chegou a fazer um teatro no fundo, que hoje é o Le Fantastique, né? Exatamente, que foi Queco até que fez. Queco que foi um grande amigo que já não está mais aqui, e que Queco que fez lá, que era um grande amigo. Ficou legal. E hoje é o Le Fantastique, que vale a pena. Maravilhoso, que é uma coisa muito legal, e o Max toca isso muito bem. Então você ficou no Arraial quanto tempo? Eu fiquei no Arraial 1 ano. Um ano no Arraial. Um ano e meio mais ou menos, depois eu vim pra cá. Mas você tinha o estúdio Bar em Porto e morava no Arraial? Não. Quando eu montei o Estúdio Bar, eu já morava no Arraial. Eu já morava em Porto Seguro. Já morava em Porto Seguro. Já mudou pra Porto? Não, sem chance. Eu atravessava, quando eu morava em Arraial e vinha pra cá, eu trabalhava como vendedora de loja. Eu tinha um bugre, um calor, calça jeans, você não tem ideia. Aquilo ali, eu falava, não, aquilo ali não era coisa de... Mas você tinha um bar e ainda trabalhava numa loja? Não, eu não tinha ainda o bar. Tá. Você trabalhou numa loja antes, né? Você vendia o quê? Na loja eram aquelas camisetas escritas Porto Seguro, vendia igual água. Pensa o negócio. E no Beco eu fui gerente de uma loja de arte, que eu vendia coisas de Minas, aquelas coisas de Minas, que chamava Arte Brasil, que foi uma das lojas mais lindas que Porto Seguro já viu aqui na cidade. Eu vendia em dólar. Teve uma época que você tinha, na passarela, você tinha cardápio em dólar e euro. Vendia em dólar. O cara que comprava uma cadeira de madeira para entregar em Cabralha. Eu ia levar em Cabralha de noite no hotel, não sei aonde, eu levava lá. Mas você chegou aqui em 92? Finalzinho de 91, 92. 92. Na época era seu Baiano, o prefeito. 92, eu lembro. 92. Então você chegou aqui... Primeiro negócio deu errado, que foi o Estúdio Bar deu super certo, sabe? Eu acho que... O Estúdio Bar ficou quanto tempo? Ficou uns 5 anos, mais ou menos. Foi quando a minha sócia resolveu ir embora e eu continuei com o estúdio, depois virou o Ana Bacana. É verdade. Depois teve o segundo momento, que foi o Ana Bacana. Aí já não tinha mais fita. Não tinha mais fita. Já estava na era entrando na tecnologia. Já era... Quando chegou o CD, né, que era o DVD, né? O DVD, acabou com as fitas cassete. E as fitas cassete tinham um negócio que o cupim comia, né? O cupim comia aquilo e você chegava com a fita, vontade para assistir, vou rever, chega lá, tava comido. O Estúdio Bar ainda teve uma época, como você falou ali, do lado do restaurante Rabanete hoje, que foi no Shopping Centro da Terra. A gente ainda ficou lá, que era o Estúdio Bar, que era uma boca vermelha, que eu fazia muita festa, a festa do Dia Internacional da Mulher, que eu fazia muito evento lá, festa para as crianças e tal. Lá era bem legal. Mas lá foi quantos anos que... Lá eu acho que foram só uns 2 anos, porque tinha saída para lá, saída para cá, a festa lotava, mas aí o povo tinha saída para todos os lugares, né? Aí não dava muito jeito da gente controlar a saída dos consumidores. Eu estou falando aqui com Ana Nunes, a Ana Bacana, que está me dando esse prazer de bater esse papo. Aí a gente vai a um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Viva Porto e hoje eu estou entrevistando a minha querida amiga Ana Nunes, Ana Bacana. Lembrando que o nosso programa tem transmissão simultânea com a Rádio Porto Brasil FM, a Rádio Três Corações e a Rádio Cidade. Eu sou o Baldino Júnior e estou aqui mais uma vez cheio de orgulho de bater esse papo com a Ana Bacana. Ana, esse seu período aqui de
Foi o bar chamava... Estúdio Bar. Estúdio Bar. Depois veio o Ana Bacana. Ana Bacana. Mas o Ana Bacana já veio depois da revista ou antes da revista? Não, antes da revista. A revista já é... O Bacana, então, da revista é o sobrenome do bar. Do sobrenome do bar. Já é herança. Já é uma herançazinha do bar. E como é que surgiu o nome Bacana? Surgiu como? Então, eu sempre, quando eu estava no Estúdio Bar, o pessoal falava, vamos lá no Bar da Ana, vamos lá no Bar da Ana, e o Estúdio Bar estava perdendo um pouco o nome até. Vamos no Bar da Ana e tal. Aí, um dia eu tava, como lá no Rio falam muito bacana, aí eu falei assim, pô, o bar podia ser bacana. Aí eu falei, não, vou botar Ana Bacana. Mas eu fiquei com receio do pessoal estar achando que eu tava me chamando de bacana, né? Que isso aí, aí eu falei, cara, como é que vai ser? Aí eu falei, Ana Bacana, mas embaixo, bacana é ser feliz. E eu levo isso pra vida, assim, pra revista, o meu bar, o nosso bar sempre foi um bar que a gente proporcionava alegria, descontração. E o Ana Bacana funcionava ali próximo onde é o Rabanete hoje, exatamente, né? Onde foi o restaurante de Zara que era o crepe. O dedo de moça. O crepe que você frequentou bastante lá. Como é que é o nome dele? Fred, não, a comida maravilhosa. É maravilhosa, né? maravilhosa. Eu lembro muito de você lá. Tinha um crepe Suzette maravilhoso. Isso lá. Ele ainda é vivo? Eu acho que mais não, né? Também não é possível. Porque já tá beirando 100 já, né? Vai que, né? Mas o restaurante dele era fantástico. E depois dele... Aí veio o quê? Veio você. Aí eu coloquei o Ana Bacana, e depois que foi o restaurante da Isaura, que era o Dedo de Moça. Dedo de Moça. Dedo de Moça, hoje, que por sinal tá maravilhoso no Borogodó, que tá parabéns pra Isaura e pro Fernando Lauro. O Ana Bacana ficou aberto quantos anos? Ficou uns 6 anos aberto. 6 anos? Eu lembro que eu fui lá umas 2 ou 3 vezes. Uns 6 a 8 anos o Ana Bacana ficou. Aí eu já estava um pouco cansada da noite também. E já estava nessa transição. Abria todos os assim, dias, não? Todos os dias. Menos domingo. Menos domingo. Mas abria todos os dias. Eu tinha uns clientes que iam lá só para fazer segurança, porque tinha dia que não dava ninguém. Então eu ia lá só para fazer segurança. No final do Normélio, que Ave Maria, todos os dias ele ia lá. Normélio que morreu no Arraial? Ele ia todos os dias comer uma porção de pastel de frango e tomar uma cerveja só para não ficar ali sozinha, entendeu? Muito interessante. O bar, na verdade, quando a gente fala assim de bar, e você sabe disso, o bar, a criação do bar para mim não era uma coisa só de farra, disso, sabe? Eu sempre gostei de divulgar a cultura, a música e principalmente essa interação de pessoas. Talvez por isso, Baldino... Vira um ponto de encontro, né? Talvez por isso eu também fiquei agarrada com a história da revista, que é a coisa do toque, de tocar, de abraçar. Então as pessoas chegavam lá no balcão, onde você vai com uma pessoa, as pessoas tinham um certo preconceito de entrar num bar sozinha. No meu bar, as mulheres iam sozinhas, os homens iam sozinhos. Você estava no balcão, batia papo e ali, né, a gente interagia. E aí era a ideia do bar, era a pessoa interagir, relaxar. Né? A Porto Seguro ainda tinha essa coisa mais bucólica, mas meu bar fechava 4, 5 horas da manhã. Hoje não tem, acho que nenhum bar em Porto Seguro que feche 4, 5 horas da manhã. Até pela nossa, né, pela toda a história, a gente envelheceu, né? A gente fez uma festa agora, quando deu 1 hora da manhã, quando eu olhei para trás, não tinha ninguém mais. E a gente até comentou que agora a gente é da Sunset, né? Da Sunset. A festa da revista, você viu, se eu pudesse, eu começava 2 horas. Se eu te contar que na véspera do feriado, agora eu fui dormir, era 4h30 da tarde. Eu fui 7, você ganhou de mim. Falei, 4h30 da tarde. 19 horas, eu falei, gente, vou rasgar lençol. Agora, 4 horas da manhã, pode me ligar que eu tô acordado. 4 horas da manhã eu tô de pé. E como é que surgiu a história da revista? Agora conta pra gente essa história da revista. Aí eu fiquei já estava cansada também do Ana Bacana, já estava ficando um pouco perigoso também ficar à noite, né? A gente já tinha outras pessoas também abrindo mais bares, eu já estava extremamente cansada, já sentindo um pouquinho de falta também da mão de obra para me ajudar e tudo. Aí eu falei, não, agora eu acho que tem que dar um tempo já, envelhecer, no melhor sentido do mundo, que se você não envelhece é porque você morreu, então assim, eu acho... Não, envelhecer é a melhor coisa que existe. Super interessante envelhecer, você pode falar, principalmente envelhecer, o poeta tá ali, e sendo, né, ser, envelhecer com S, sabe, você sendo quem você é, o que você quer ser,
falando o que você tem vontade de falar, ficando em silêncio quando você não quer falar. Então, envelhecer tem essas grandes vantagens que é só a gente futucar que vai descobrir. Não, os jovens assim, acham que a velhice é uma coisa distante, uma coisa até às vezes pejorativa, e envelhecer é a melhor opção da vida, porque quem não envelhece morre. Exatamente. Né? Então, a melhor coisa da vida, o que é? Envelhecer, ficar velho. Fala, pô, o cara tá velho, sim, e... Ótimo, viveu bem, né? Viveu pelo amor bem. de Deus, cara. Então, Viveu assim, essa história de envelhecer, ainda mais hoje, que todo mundo, né? Vou fazer 64 anos. Entendeu? Tá bem. Vou fazer 64 anos. Ana, então você cansou de perder a noite. Aí foi a ideia do... Já chegou aquela coisa... Vou fazer uma coisa que eu acho que chegou a hora do happy hour. Chegou o momento do happy hour. E aí eu sempre, como gostei sempre dessa coisa do lado alegre da vida, embora eu sei de todos os percalços que a vida tem, mas o que eu exalto ainda é o lado bom da vida, das pessoas, dos sentimentos. É isso que eu acho que eu gosto de fazer. E aí eu falei, pô, eu vou montar será que se eu montar uma revista falando só de coisa boa? Porque a gente tinha jornais na época em Porto Seguro, mas que se dirigiam à política, a coisas que não são tão legais na cidade, como toda cidade tem. Mas eu não queria esse perfil. Eu cheguei a trabalhar em vários jornais, mas como colunista social, né? E eu fazia um social assim, pô, o que o cara fez de bom? Aí eu levava o social para esse lado, não só de festinha e tal. O cara faz isso, tá, que legal, vamos lá, entendeu? Eu sempre gostei disso. E aí eu sentei com Bia, né, Bia da Esfirra, que hoje da Esfirricia, e Cláudia Souto, sentei com elas duas e falei, gente, eu vou precisar da opinião de vocês. Falei, olha, se eu fizer uma revista que só fale de coisa boa, vocês anunciam comigo? Aí Cláudia estava saindo da história de fisioterapia, ela falou assim, eu anuncio, estou montando a Cláudia Souto, eu anuncio. Tanto que ela é uma das minhas anunciantes que nunca falhou uma revista. Que 74 maravilha. Edições, Cláudia Souto fiel. Em todas, Então, surgiu que ano foi? Foi em 15 anos agora, 2000 nós estamos em 26, então 15 anos atrás, 2011. 2011, foi 2011. 2011. 2011. Então, antes da revista, era o Ana Bacana. Era o Ana Bacana. Foi logo em seguida? Logo em seguida. Eu tinha duas opções. Eu ia voltar para o Rio de Janeiro, com a cabecinha baixa para dentro de casa, né, já véia, ou fazer uma coisa que realmente me desse prazer e que me renovasse. Foi muito difícil, né, a gente quando fecha um lugar, ainda mais que um lugar que teve tanta repercussão, a gente fazia muita... Uma coisa é você ter um negócio que dá uma repercussão, outra coisa é você... números, né? Eu sou uma boa divulgadora, mas eu não sou tão boa administradora. Eu não essa coisa de cálculo. Pra você ter ideia, minha mãe veio aqui um dia e eu comprava meu limão na japonesa. Gabiru era sócio de lá, mas era caro. Era o dobro do preço, dobro do preço. Aí eu saía para comprar limão. Então, assim, eu não vi o lucro, sabe? Então, eu não tinha essa coisa da compra, que como todo negócio tem que ter. E aí a gente tem que assumir o que a gente é bom de fazer. Bem, né? E a gente tem que saber o que a gente é bom de fazer. Eu falo, eu sou boa nisso, disso. Não me bote no escritório, eu não vou saber. Agora me mande pra rua vender. Mas e a primeira experiência com a revista? Porque a revista é totalmente diferente do bar, né? Você tinha que escrever, você tinha que editar, fazer a boneca da revista. É boneca o nome até hoje? É boneca da revista. A boneca é um ensaio da revista, né? Depois você tinha que, certamente, uma gráfica, tinha que... Uma pessoa que fizesse correções e tal. Então, e tudo isso se resumia em... Eu falei, eu não posso ter uma equipe gigante, mas eu fui buscando pessoas que acreditavam no meu negócio, que... Eu sou mais velho que você, não, mas eu estou na mesma idade, mas a gente chegou a pegar revistas e jornais preto e branco. Depois é que coloriu. Eu peguei a fase da transição, saí do preto e branco para o colorido, já foi uma grande invenção, né? Verdade. Os jornais ficaram bonitos, as revistas ficaram bonitas, né? É verdade. Eu lá, assim, no Rio, quando eu morava no Rio, eu era muito apaixonada pela revistinha que vinha dentro do Jornal do Brasil. Sabe aquela revistinha que vinha dentro do final de semana? Eu achava aquela revista... Eu brigava por causa daquela revista. Então, assim, eu sempre gostei muito, né? Tanto de ler como... E era sobre falando de onde tem o teatro, que esse filme está passando, crônica de não sei quem. Eu sempre gostei muito disso. O Rio me deu isso de presente, sabe, Valdir? Não falando, Itabuna, eu era, imagina, bancária, filha de hoteleiro, e depois, mas o Rio de Janeiro, eu falo que as minhas paixões são o Rio e Porto Seguro, porque o Rio de Janeiro me deu essa possibilidade, mesmo sendo babysitter, indo para teatro, morando em Ipanema, em Copacabana, trabalhando em Ipanema, vivendo aquela coisa de cultura, que ali se você, tendo ou não tendo dinheiro, você vai a algum lugar, você vê uma peça de teatro, eu assisti muito show no Arpoador. Você pegou certamente nesse período, você andava
no calçadão de Copacabana, naqueles bancos, as pessoas com jornal, lendo livros, né? Que é diferente do que a gente vê hoje, né? Mas hoje é todo mundo no celular, né? Todo mundo no celular. Nossa, a gente abria lá em casa, se meu pai não pegasse primeiro o jornal para depois a gente ler, e se alguém pegasse o jornal primeiro, era uma guerra, entendeu? Tinha o jornal, depois que meu pai lia o jornal, é que a gente pegava o jornal para ler, para poder ler. Como isso muda, né? Porque a informação, ela não tinha a mesma velocidade de hoje, né? Você tinha que ler o jornal, que foi redigido, revisado, impresso um dia antes para ter a notícia no outro dia. Então as notícias já chegavam velhas. Hoje a notícia chega no momento, né? No momento. Então mudou muito. É por isso que, assim, uma das coisas que a revista tem também, as nossas notícias são muito atemporais, né? Dessa vez que eu fui ao Rio agora, tem 15 dias que eu passei ao Rio, eu voltei, porque eu sou um grande observador. Eu andava ali, como eu te falei, eu ando muito ali, eu nem sei o que é carro no Rio de Janeiro, faço tudo a pé. E eu basicamente vi assim algumas pessoas lendo jornal, eu tinha vontade de tirar foto, eu ficava com medo do cara achar que eu estava fotografando ele e dar algum BO, sabe assim, mas eu vi as pessoas lendo jornal, eu vi morador de rua lendo jornal, o Baldino, aquilo me encantava de um jeito, aí, mas eu ficava preocupada, um dia eu tirei, eu falei, Léa, olha o que eu tô vendo aqui, falei com Léa Penteado, né, depois eu preciso falar dela também, falei, Léa, olha o que eu vi aqui, ela disse o quê? Eu falei, um morador de rua, ele tá lendo um livro. Assim, ele deitado e cheio de livro do lado, sabe? É uma coisa pra mim, porque isso tudo me remete à revista. Então, como é que foi a primeira revista? A primeira é o maior desafio. A primeira com grampo, 10 páginas. Tudo maluquinho, entrei num lugar, minha amiga falou, isso aqui tá escrito errado. Eu falei, meu Deus do céu, e como é que faz agora e tal? Foi como todo negócio, engateando e melhorando, a gente tenta, toda vez que a revista sai, fala assim, nossa, não, mas dessa vez tá mais, o papel tá melhor, não sei o quê. Eu acho que é o olhar da pessoa, e talvez até o meu carinho, o carinho da gráfica que faz, que também melhora, né, Mas a primeira revista, a edição foi em 2011. A tiragem foi quantos? Quando eu fiz a primeira, eu acho que eu fiz 1000 revistas. Foi 500 ou 1000 revistas, eu tava tremendo de medo. Tremendo de medo de encalhar, né? Nossa Senhora, Aí eu falei, assim, como ela nunca foi vendida, eu falei, vou deixar na banca, deixei algumas na banca, e agora que eu estou criando um sistema de assinatura para poder entregar na casa e tal, porque eu deixo nos lugares que as pessoas levam. E onde é que você roda ela? Eu rodo em Vitória. Mas a primeira também era Vitória, não? Não, eu rodava em Teixeira de Freitas, com o Neto Ramagraf. Neto Ramagraf. Que também tem muita qualidade. Ana, então, primeira 10 páginas, tiragem de 500 exemplares, depois a gente chega hoje a 62 páginas, hoje tem uma variedade, dependendo da época, né? Agora mesmo é maio, a gente fica entre 62 páginas, 50 páginas, dependendo do número. Eu nunca falo, tem que ter tantas páginas, depende do se eu vender. Eu tenho muita página que são doadas da revista, né? Que são coisas que a gente faz doação de conteúdo e tal, que a gente tem a participação, inclusive, de Léa Penteado, que é um prazer enorme, ela gosta de escrever para a revista. Não, ela teve aqui, a primeira entrevistada foi a Léa, e ela disse que a coisa que ela mais gosta de fazer na região é escrever para a revista Bacana. Que ela tem liberdade de escrever sobre o que ela quiser, e ela tem isso ela me com a liga, coisa mais de Ela me liga, Uba, fala assim, Ana, você acha você acha que eu posso fazer isso? Eu falei, Léa, você pode fazer o que você quiser, eu tenho total confiança em você pode fazer o que você quiser, porque inclusive depois, o irmão dela, Vitor Hugo, o Vitor, conheci muito. Eu fui descobrir que Vitor era o cara que vinha de Santo André tomar um uísque lá no meu bar, no estúdio bar, e pegar uma fita, levava uma semana, voltava, me pagava, e voltava de novo, pegava outra fita, e levava um monte de fita e tal. E eu vim descobrir logo depois que Léa, nossa, quando eu vi, fiquei muito emocionada, porque foi um cara muito querido. Teve uma história minha com o Vitor, que foi muito interessante, porque eu ia muito lá, e eu gostava muito de comer um peixe que ele fazia, um peixe assado no vinho branco. E um dia eu cheguei lá para comer esse peixe, e o Fábio, que trabalhava lá, o Fábio foi, me atendeu e tal, e achei todo mundo triste, né, e tal. Aí eu virei e falei, cadê o Vitor que eu não vi? Aí o Fábio falou assim, nós acabamos de sepultá-lo. Ele morreu e foi sepultado hoje. Eu falei, vocês estão funcionando o restaurante? Eu tomei um susto, né? Não, ele gostaria que tivesse aberto. E eu comi lá no dia que ele foi sepultado. E eu não sabia que ele tinha morrido. Então foi lá que eles me deram essa notícia. Porque ele foi pro Rio, se eu não me engano, ele estava tratando de um câncer. E o desejo dele era ser sepultado em Mogi-Guaçaba.
e foi lá que ele foi sepultado. Então, essa curiosidade eu não sabia. E a Léa contou isso aqui pra gente. Léa realmente veio assim, só agregar a vila, e assim, hoje eu tenho ela como uma grande amiga. E assim, você ouvir de uma pessoa como Léa Penteado, que ela lê, você sente que ela gosta e aprova a revista, é um orgulho muito grande para mim. Bom, eu estou falando aqui com Ana Nunes, a nossa querida Ana Bacana, que tem uma revista há 15 anos em Porto Seguro, e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Viva Porto. Eu sou o Baldino Júnior e estou aqui no estúdio com minha querida amiga Ana Nunes, que está falando sobre a sua história e a história da sua revista. Sua não, essa revista já virou patrimônio da cidade, nossa. Né? A revista Bacana. Mas, Ana, uma das coisas que a gente percebe é a velocidade da informação. A internet proporcionou uma mudança, uma revolução cultural, e a gente vê como tem diminuído muito o número de leitores de livros. A gente percebe que os jornais escritos também estão migrando para o virtual, porque não estão resistindo a esse avanço tecnológico. E como é que é fazer revista impressa no momento do virtual? Então, é uma pergunta que sempre me fazem e, assim, eu sempre faço questão de dizer que, assim, claro, eu já tive outros momentos que foi muito mais difícil do que agora. Eu acho que a gente está passando por uma nova transição agora, entendeu? Eu acho que a gente também está... A revista impressa teve bastante pessoas, né, que desacreditaram, assim, em função realmente do mundo virtual, mas a gente chegou num momento, não sei quanto tempo tem já a internet, essa velocidade que você está falando, que ela veio tanto para o bem como para uma coisa que prejudica um pouco. Então, hoje eu estou vendo que a gente está passando por uma epidemia de saúde mental, né? E que as pessoas, eu vi e estou vendo que as pessoas estão voltando a ler, voltando a querer escrever, porque eu já me peguei com dificuldade da escrita. E hoje eu faço todos os dias de manhã eu escrevo para mim mesma, para poder... Digitando ou manual? Manual, porque eu acho que muita gente está perdendo, talvez não se tocasse disso, e que, por exemplo, assinar o nome, eu estava... Como é assim? Eu preciso escrever. Eu estudo... faço inglês e tal, mas eu gravo as aulas e depois eu escrevo, copio. Porque se eu não escrever no papel, eu acho que eu tenho mais dificuldade de memorizar. Então eu escrevo, eu faço a tradução. Se eu não botar o papel, se eu não escrever no papel, eu acho que minha memória não funciona. Eu preciso do papel e da caneta. Exatamente. Então, assim, tanto que eu faço o editorial da revista, eu faço escrito, aí faço de novo, aí às vezes depois é que eu vou passar por e-mail e vejo para o diagramador. E vejo também que as pessoas estão voltando realmente à necessidade como eu falei para você, quando teve a pandemia, eu fiquei, acho que uns meses, talvez um ano, fazendo a revista. Eu não cheguei a um ano, não, menos. E eu fiz a revista só em PDF virtual. E eu perdi, né? Falei para você, 70% dos meus anunciantes. Ele falou, quando você voltar à impressa, a gente volta. Quando você voltar à impressa, a gente volta. Aquilo me fez pensar que eu estava certa de ir na contramão, né? Que é uma coisa que eu sempre, às vezes, gosto muito, no bom sentido, de ver que que o mundo pode evoluir, mas tem coisas que são fixas, né? Não, o livro, por exemplo, eu não consigo ler o livro virtual. Para mim, você é um dos caras que mais lê livro no universo. Um dia eu encontrei com você no aeroporto, você estava com um livro que dava 3 Bíblias. Aí eu falei, gente, esse cara está lendo esse livro, ele está fazendo charme, não é possível, cara, porque é bonito. Eu acho lindo ver uma pessoa com um livro na mão. Como eu acabei de falar para vocês, eu fui eu vejo em alguns lugares de Porto Seguro onde eu deixo a revista, quando eu vejo uma pessoa pegando, folheando e lendo a revista, eu tenho um orgulho, uma satisfação, eu me emociono mesmo, entendeu? Pode ser que você não acredite, mas é verdade, eu fico emocionada. Criança, eu vou muito na BRT, que eu levo as revistas lá para a sala VIP, e eu vejo criança pegando, os pais pegando, talvez o colorido da revista, o papel, de muita qualidade, o astral, né? Que eu acho que assim, eu também não vou ficar aqui, eu acho que eu sou uma pessoa
que vibra uma energia boa, que é óbvio que eu tenho momentos difíceis, mas eu acho que eu procuro investir nesse lado divertido. Meu pai era muito bem-humorado, meu pai era escorpião igual a mim, meu pai era muito bem-humorado. Então, pra você ter ideia, a gente brigava lá em casa, são 4 meninas. E mais minha mãe, que era 35 anos mais nova que meu pai. Então, virava 5 filhas. E meu pai ficava, na hora da briga e tal, eu era mais quieta, assim, meu pai falava, quem tem razão? Aí eu dizia, meu pai, então eu vou dar pra Márcia, porque você já tem razão, eu vou dar pro seu irmão. Então meu pai era um tirador de conversa, sabe? Meu pai era muito, eu acho que eu herdei isso dele, ele tinha uma coisa assim, bem-humorada, que era muito bacana, sabe? Mas a revista, então, é só impressa ou ela tem uma versão? A gente tem PDF, que eu mando via WhatsApp, ela tem o Instagram, né, que qualquer anunciante que queira promoção, evento, a revista hoje ela cobre eventos, né? Não só eventos corporativos, eventos sociais, como agora a gente está fazendo fez a cobertura do título de cidadão Porto Segurense de Joaçi Góes. Foi um prazer para mim também participar e que vai estar também registrado na nossa revista. E a gente, a revista é bimestral, né? Acho que a gente não comentou, é bimestral. 2 meses está passando, quando eu termino de fazer, já está na hora de fazer outra, entendeu? Então, assim, a sensação que eu tenho é que ela é quinzenal. Tem um assunto aqui que você achou que eu ia esquecer, não vou esquecer. A festa dos 15 anos da revista. Eu fui, foi fantástico. Foi assim, um marco. Qual foi a ideia de fazer aquela festa? Eu precisava celebrar, né? Cheio. Eu precisava celebrar e eu sempre fiz festa de meu aniversário. Eu faço um aniversário no dia 11 de novembro e a revista nasceu, acho, 1º de novembro e tal, nasceu no mês de novembro, né? E eu sempre fiz festa, sempre gostei de celebrar a vida, sempre fiz muita festa no meu aniversário. Aí, quando eu percebi, assim, os 15 anos da revista, eu falei, tá na hora de celebrar a debutante, né? Eu já estou... 15 anos. Eu falei, eu acho que é ela agora. Foi muito boa a sua festa. Quando eu falo que a revista é minha filha, eu trouxe isso para mim, para o meu mundo. Falei assim, gente, já que eu chamo ela de minha filha, todo mundo festeja os 15 anos. E eu vou te contar uma coisa, eu fui com a Isabela para sua festa. Chegamos lá, alguém fotografou a gente e eu postei a foto, né? Essa foto foi a foto minha, não estou falando vídeo, foto mais visualizada das minhas redes até hoje. A festa a minha foto de Isabela na sua festa. Que bacana. Na festa dos 15 anos da revista Bacana. Foi linda. Foi a foto mais vista do meu Instagram até hoje. Eu não sei se você sabe, eu presto trabalho lá para o Eco, né? Já tem muitos anos que eu trabalho lá com toda a equipe do Eco, João Vitor, o Guto, o Paulo e tal. E aí, assim, aquele lugar é lindo demais, né? Lindo. Aquele lugar é lindo demais, assim, porque se não tivesse hospedagem, eu fazia festa toda semana lá. Mas... Você sabia que eu já morei ali? Eu fiquei 3 meses morando ali uma época. Já morei 3 meses. Um mês. Eu falei, gente, mas como tem um hóspede, não dá, porque você tem que, né, era Vela equilibrar. Branca ainda, né? Acho que era Vela Branca, Vela Branca. Lindo ali, né? A vista muito linda. lindo. Para mim, um dos lugares mais assim charmosos de Porto Seguro, que eu falo que Porto Seguro aos nossos pés. Né? A cidade histórica é linda, né? Linda. Assim, eu sou tão apaixonada por Porto Seguro, assim, de tudo. Eu acho que Porto Seguro, eu venho pela orla, eu desço o Outeiro da Glória todo dia, mas eu canso de admirar, assim, tudo aqui. Eu acho tudo muito bonito, muito. Eu tenho uma frase que eu boto sempre nos meus posts. Porto Seguro, eu gosto muito do seu gosto. Eu gosto mesmo. Não, tem coisas fáceis de acesso que a gente às vezes vai deixando. Esse final de semana eu fui com meu cunhado e minha irmã e a Isabela, nós fomos lá no Tancinho, lembra do Tancinho? Lembro, claro. Aquilo é lindo demais, aquela região ali, subindo o rio, lindo, né? O Rio Graí. Eu até perguntei esse final de semana se estava funcionando ainda. Tá funcionando. A filha dele lá, né, que tá tocando. O filho. É o filho. Axê é o filho dele. Mas o lugar é lindo, a comida é boa. E subir esse rio é um lugar, é uma experiência muito bonita, né? Muito bonita. Até uma ideia que eu tenho também de fazer com uma experiência com alguns anunciantes, fazendo a subida do rio também, algum lançamento, sabe? E também, olha, outra experiência, o Rio João de Tiba, ali em Cabralha, também é lindo demais. Subindo aquele rio. Se for falar de Santo André, eu não vou parar de falar de Santo André, aí os amigos falam assim, Ana, você sabe que o pessoal fica um pouco ciúme. Eu falei, não precisa ter ciúme, porque meu coração é gigante. E o que é interessante, Ana, é que a gente que vive aqui, a gente acaba se acostumando com isso. Mas depois, quando você pega assim, um final de semana, que você fala assim, eu vou viver um pouco isso aqui, o seu olhar muda, fala assim, isso aqui é bonito demais.
E a gente, às vezes, não dá tanto valor, porque já está acostumado, né? A travessia da balsa é uma coisa bonita. Tudo é muito bonito. Eu falo isso, Uba, pode falar o que for. Eu nunca me acostumei. Eu sempre achei que eu vivo no melhor lugar. Talvez seja isso que não me faça desistir da cidade, não me faça... Eu nunca me acostumei com nada. Eu vejo, assim, qualquer coisa que eu vejo, eu fico... Eu tô te falando a descida do Outeiro, que é todo dia. Eu moro lá há 20 e tantos anos. É lindo. Eu passo assim pela orla, o pôr do sol na Tarifa, o barraco de Miguel, que eu adoro. Eu sou uma frequentadora do quiosque de Miguel. Cristiano, meu irmão, é que não sai de lá. Sócio majoritário. Sou ali, pescador chega, ganho peixe, ganho camarão, ganho carinho, ganho amor. Da raiz de Porto Seguro, que são os pescadores. Né? É verdade. Raiz. Bom, e o Festival de Cinema de Trancoso lhe rendeu uma homenagem. Foi assim, Flávia Barbalho, eu sempre fui, a revista Bacana, muito parceira de todos os festivais dela, e aí, para minha surpresa, eu fiquei muito emocionada, ela me escolheu para dar um troféu que recebi, conheci o Jaime Bonjardim, conheci a Gimenez, que foi quem me entregou, foi muito lindo, foi muito emocionante. Quando? Qual foi a data? Eu não foi no último festival? Foi o último. Eu sou péssima de data. Mas eu fiquei muito surpresa, eu não esperava, achei caloroso, não sei se você chegou aí no festival, mas eu achei caloroso, achei bacana, assim, coisa bem intimista e bem aconchegante, né? Eu senti, assim, o carinho do Jaime falando, das pessoas que estavam envolvidas, o poder que a Flávia tem e a perseverança que Flávia tem de trazer essa coisa do cinema para... É incrível aquilo, assim. Às vezes eu me acho guerreira, eu olho para a Flávia e falo, será que eu sou? Porque aí ela é também, como vários outros aqui em Porto Seguro são, a gente que lida com coisas que nem sempre te dão um retorno financeiro, mas te dão um retorno emocional. De você dormir feliz. Você imagina aquela festa? Eu fiquei em estado... Meus amigos de Itabuna vieram, do Rio vieram, de Salvador vieram. Você imagina, prestigiar a festa. Aquilo ali, eu fiquei extasiada. Eu ainda falo dela também com muita emoção. Eu falei, gente, tem que esperar. Vamos fazer outro. Eu falei, calma, eu estou respirando aquela ainda. Eu já ia fazer essa pergunta. Quando é que vai acontecer? Então, vai ter o aniversário dos 16, dos 17, da maioridade de 18? Pois né? Porque... para dar tudo certo, a gente, né? Claro que eu tive uma equipe, a Patrícia Martins da Nordeste Eventos me ajudou, muita gente me ajudou, Fernanda Posta, gastronomia também. Teve uma equipe muito legal. Estava tudo perfeito. Tudo perfeito. Não teve erro aquela festa, foi uma coisa incrível. Acho que Deus falou assim, hoje eu vou te deixar extremamente feliz. Eu vou te provar que bacana é ser feliz. É isso aí. Eu acho que Deus falou assim com a gente. Você gostou também, não foi? Gostei. Saiu cedo porque a pessoa agora eu já fiquei velho. Chegou primeiro e saiu primeiro. Eu fui o primeiro a chegar também. E a próxima edição da revista? Então, como a revista bimestral, estou já terminando a edição que vai a próxima agora, vai ser maio, junho. Né, que já vem falando um pouco das mães, no meio das noivas. A gente pega assim alguns do São João, né, e depois a gente entra em julho já com alta temporada, férias e tal. Ela a gente já tá no forno, a próxima revista já está no forno. Ela é bimestral, mas os meses que ela sai, então vai sair uma agora, maio? Maio, junho, ela maio, junho, aí depois entra julho. Julho, agosto. Uhum. Aí vamos ver se a gente consegue fazer. Qual é a tiragem atual da revista? Hoje eu estou fazendo 5.000. 5.000. Para quem começou com 500, Ave Maria. E assim, muito bem, a gente faz reposição, eu tenho pontos que eu coloco, certos que eu sei que a revista, né, como restaurantes, consultórios, os consultórios... Circula só em Porto ou mais? Não, Porto, Arraial, Trancoso, Santo André, a gente chega em Belmonte também, um pouco para Eunápolis, e quando a gente consegue alguma pessoa assim, que tem alguns lugares chaves em Salvador, eu mando. Legal. Bom, eu falei aqui com Ana Bacana, Ana Nunes, nossa querida amiga, que virou patrimônio da cidade. Ana é patrimônio de Porto Seguro, reconhecida pela cidade, não só pelo seu trabalho, mas pela pessoa que é, essa figura belíssima, com astral super alto. Eu nunca vi você triste, viu? Nunca vi você triste. E não quero ver. Não quero. Eu fujo, deixa ninguém ver. Isso aí é só eu. Quando eu sumo, agora fala isso, quando ela some. Alguma coisa não tá boa. Bom, você me deu um imenso prazer de poder bater esse papo com você. Ana Nunes, Ana Bacana,
Ana querida de todos nós, muito obrigado. Né? E lembrando que o programa Viva Porto, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, com transmissão simultânea das rádios Porto Brasil FM, Rádio Três Corações e também a Rádio Cidade em Santa Cruz Cabrália. Eu sou o Baldino Júnior e até a próxima.